pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos juntos as incríveis lições do livro Os Mensageiros. Hoje vamos mergulhar no capítulo 22, intitulado Os que Dormem. Os Mensageiros é o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, composta por 13 volumes. O livro explora as experiências de André Luiz no plano espiritual e suas observações sobre a vida após a morte, enfocando especialmente as missões dos espíritos que retornam à Terra para ajudar na evolução dos encarnados. André Luiz, através de Chico Xavier, revela o trabalho dos mensageiros espirituais e a importância da caridade, do amor e da reforma íntima para o progresso espiritual. Neste capítulo, seremos levados a um novo setor do campo da paz, onde encontraremos espíritos em um estado peculiar, o sono espiritual. Vamos acompanhar como Alfredo e seus companheiros cuidam dessas almas que, mesmo após a desencarnação, permanecem em um estado de letargia, imersas em seus próprios sonhos e ilusões. Preparem-se para uma reflexão profunda sobre o apego às ilusões terrenas e a importância do despertar espiritual. Vamos descobrir juntos como esses espíritos são auxiliados para despertar e continuar sua jornada evolutiva. Então, peguem suas cópias do livro e venham comigo nessa viagem fascinante pelos mistérios do sono espiritual. Vamos adentrar ao intrigante capítulo 22 do livro Os Mensageiros, intitulado Os que Dormem. Ao seguir através de longas filas de arvoredo acolhedor, nos dirigimos a vastas edificações com arquitetura singular. À medida que avançávamos, as luzes diminuíam progressivamente, causando surpresa e espanto em Vicente e em mim. No entanto, Alfredo, Aniceto e os demais caminhavam com serenidade, o que nos tranquilizava. Chegamos a pavilhões que se estendiam por uma vasta área e, ao entrar, as sombras tornaram-se ainda mais densas. Distinguimos vagamente os interiores, que lembravam espaçosas enfermarias semi-abertas, permitindo a livre circulação do ar. Em absoluto silêncio, dezenas de operários devotados nos acompanhavam. Alfredo, discreto nas palavras, nos apresentou uma pequena máquina de sinalização luminosa, explicando que estávamos no centro dos pavilhões onde cerca de 2.000 irmãos ainda adormecidos se recolhiam. Os cooperadores se dirigiam ordenadamente para suas respectivas zonas de serviço. Ao iniciar o trabalho de assistência, Alfredo ativou o aparelho de sinalização, acendendo numerosas lâmpadas elétricas. Foi então que, dominando a primeira impressão de horror, percebi extensas filas de leitos no chão, ocupados por pessoas em profundo sono. A maioria tinha semblantes horrendos, com expressões de extremo pavor e desespero. A cadavérica palidez cobria suas faces, criando um ambiente de morte e agonia. Em um estudo detalhado sobre os costumes funerários e o conceito de vida após a morte, este texto evoca a imagem de antigos túmulos egípcios, comparando-os com um cenário espiritual onde centenas de espíritos parecem mumificados, como se estivessem em um estado de sono eterno. Em meio a este ambiente, Alfredo e Aniceto dialogam sobre as limitações do atendimento espiritual. Alfredo revela que, dos 1.980 espíritos abrigados, apenas 400 podem ser submetidos a tratamento intensivo, devido à falta de pessoal treinado, enquanto os demais recebem cuidados mínimos. Vamos adentrar ao intrigante capítulo 22 do livro Os Mensageiros, intitulado Os que Dormem. Ao seguir através de longas filas de arvoredo acolhedor, nos dirigimos a vastas edificações com arquitetura singular. À medida que avançávamos, as luzes diminuíam progressivamente, causando surpresa e espanto em Vicente e em mim. No entanto, Alfredo, Aniceto e os demais caminhavam com serenidade, o que nos tranquilizava. Chegamos a pavilhões que se estendiam por uma vasta área e, ao entrar, as sombras tornaram-se ainda mais densas. Distinguimos vagamente os interiores, que lembravam espaçosas enfermarias semi-abertas, permitindo a livre circulação do ar. Em absoluto silêncio, dezenas de operários devotados nos acompanhavam. Alfredo, discreto nas palavras, nos apresentou uma pequena máquina de sinalização luminosa, explicando que estávamos no centro dos pavilhões onde cerca de 2.000 irmãos ainda adormecidos se recolhiam. Os cooperadores se dirigiam ordenadamente para suas respectivas zonas de serviço. Ao iniciar o trabalho de assistência, Alfredo ativou o aparelho de sinalização, acendendo numerosas lâmpadas elétricas. Foi então que, dominando a primeira impressão de horror, percebi extensas filas de leitos no chão, ocupados por pessoas em profundo sono.
A maioria tinha semblantes horrendos, com expressões de extremo pavor e desespero. A cadavérica palidez cobria suas faces, criando um ambiente de morte e agonia. Em um estudo detalhado sobre os costumes funerários e o conceito de vida após a morte, este texto evoca a imagem de antigos túmulos egípcios, comparando-os com um cenário espiritual onde centenas de espíritos parecem mumificados, como se estivessem em um estado de sono eterno. Em meio a este ambiente, Alfredo e Aniceto dialogam sobre as limitações do atendimento espiritual. Alfredo revela que, dos 1980 espíritos abrigados, apenas 400 podem ser submetidos a tratamento intensivo, devido à falta de pessoal treinado, enquanto os demais recebem cuidados mínimos. Em uma análise profunda das realidades espirituais, encontramos uma visão fascinante sobre o estado dos espíritos desencarnados que negligenciaram a fé e os desígnios divinos. Muitos espíritos chegam às regiões de serviço como embriões de vida espiritual, que um amigo de Aniceto chama de fetos da espiritualidade. Contudo, estes espíritos estão em um estado pior do que o de um feto, pois sua condição resulta de uma recusa criminosa ao contato com a fé. Esses espíritos dormem porque estão magnetizados por suas próprias concepções negativistas, permanecendo paralíticos devido à sua preferência pela rigidez ao invés do entendimento. Aniceto explica que eles deverão, em algum momento, despertar e enfrentar suas responsabilidades, motivo pelo qual são considerados sofredores. Primeiramente, dormem no sono em que acreditavam, mais tarde, quando despertam, não conseguem fugir da enfermidade e da perturbação, semelhantes aos irmãos dementados que foram observados anteriormente. Enquanto Aniceto falava, Vicente e eu observávamos os trabalhos de assistência. Com exceção de algumas senhoras junto de Ismalha, todos os servidores estavam vigilantes ao lado dos espíritos prostrados, rígidos e cadavéricos. Alfredo operava um aparelho de sinalização, emitindo ordens de serviço que determinavam diferentes operações. A luz artificial iluminava os leitos, mas nenhum dos espíritos albergados reagia à intensa claridade, permanecendo inertes e sem resposta. Este texto nos oferece uma visão esclarecedora sobre o impacto das escolhas espirituais e a importância da fé ativa como preparação para a vida após a morte, destacando a necessidade de despertar e assumir responsabilidades espirituais para evitar um estado de sofrimento e paralisia no além. Em uma observação detalhada e minuciosa das práticas espirituais e assistenciais, vemos os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em silêncio absoluto. Além disso, forneceram quantidades limitadas de água efluviada aos enfermos, exceto aqueles que estavam preparados apenas para receber caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos, e alguns poucos foram tratados com o sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram coordenados pela sinalização luminosa emanada das mãos do administrador, que buscava manter o máximo de silêncio possível. Impressionado com a organização e o cuidado, perguntei ao orientador, em voz baixa, por que alguns enfermos não receberam a água e o socorro das novas forças vitais através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, com sua habitual bondade, inclinou-se para falar aos meus ouvidos com a ternura de um pai, explicando que cada indivíduo tem necessidades peculiares. Nesse ambiente, a compreensão desse imperativo da natureza é ampla, reconhecendo que cada espírito recebe exatamente o que precisa para seu progresso e recuperação. A água efluviada é um conceito encontrado na literatura espírita, particularmente em obras psicografadas por médiuns como Chico Xavier. Esta água é considerada magnetizada ou fluidificada, o que significa que ela foi submetida à influência de energias espirituais positivas, através de preces e passes magnéticos realizados por espíritos ou médiuns. No contexto do espiritismo, acredita-se que a água efluviada possui propriedades curativas e regenerativas, sendo capaz de beneficiar a saúde física, emocional e espiritual das pessoas que a consomem. A prática de fluidificar a água envolve a imposição de mãos sobre o recipiente com água, acompanhada de orações e concentrações mentais, visando impregnar o líquido com fluidos benéficos. Ao concluir a análise deste capítulo, Os que dormem de Os Mensageiros, observamos uma representação profunda da condição espiritual daqueles que se encontram em um estado de letargia e negação perante a vida eterna. O autor, através das experiências e observações de André Luiz, oferece um olhar compassivo e didático sobre os espíritos que,
por ignorância ou obstinação, recusaram a evolução espiritual em suas vidas terrenas. O cenário descrito, assemelhado a um vasto cemitério de almas adormecidas, simboliza a estagnação resultante da falta de fé e da ausência de boas obras. A assistência fornecida pelos trabalhadores espirituais, embora limitada pela falta de recursos humanos, demonstra a contínua misericórdia e o esforço incansável em resgatar e despertar esses irmãos em sofrimento. Este capítulo destaca a importância da fé ativa e da busca pelo bem como formas de manter a alma vibrante e em movimento, prevenindo a paralisia espiritual que assomete aqueles que se fecham ao progresso. A metáfora dos fetos da espiritualidade sublinha a ideia de que, mesmo na aparente inércia, há potencial para o renascimento e a renovação, desde que haja predisposição para a transformação. Assim, Os que dormem nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e crenças, incentivando-nos a abraçar a fé e o serviço ao próximo como caminhos para uma existência mais plena e consciente, tanto no plano material quanto no espiritual. Espero que tenham gostado de mais este aprendizado trazido por André Luiz. Agradeço por acompanhar a leitura e até o próximo capítulo.